um enorme prazer podermos nos reunir mais uma vez e juntos abrirmos a Palavra de Deus e hoje estudarmos a 20ª aula do Escatologia 3. Eu gostaria de convidar o Arlindo, que é lá de Cacoal, é aluno da NET, já assistiu aula presencial aqui também, em Goiânia, quando teve o curso lá na minha residência. Eles hoje estudaram para Cacoal, moram lá em Cacoal, em Rondônia, e veio nos visitar, está aqui em Goiânia, e amanhã está retornando. Nos dê o privilégio de fazer essa oração ali. Senhor bondoso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui. Amém. Nessa aula. Que o Senhor possa abrir os corações, a mente de cada aluno, de cada pessoa presente. Amém. E que não sirva só como aula, mas sirva como experiência na vida, para que possamos passar adiante a lição em meio à dificuldade, para nos desembaraçarmos e podermos passar ao próximo o compreendimento da Tua Palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, por cada um, por tu guiaste o caminho até aqui. Amém. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Pai. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Na aula passada, aula 19, nós trabalhamos com o surgimento do movimento conhecido por Papa Negro, uma ordem conhecida como Ordem Jesuíta, que surgiu exatamente dentro do quarto período da Igreja Cristã, conhecida por Tiatira. Dentre muitas coisas que surgiu dentro de Tiatira, nós sabemos que o período de Tiatira é o período que iniciou em 538 da Era Cristã e que se estendeu até 1798. Se pegarmos o início com o final e deduzirmos, chegaremos a 1260 anos. Período esse mencionado tanto por Daniel, escrito em hebraico, há mais de 700 anos antes de João, e mencionado por João, que escreveu o Apocalipse. E várias alusões também no sermão profético sobre esse período de perseguição, de 1260 anos. Dentro desse período, considerado então o período mais negro da história religiosa do povo de Deus, o período mais longo de opressão contra o povo de Deus, além do período em si, que foi um período profético e se cumpriu à risca tudo, muitas coisas que estouraram lá dentro desse período disparou um efeito dominó até os nossos dias. Um desses efeitos dominós, nós estudamos na aula passada, descobrimos que surgiu lá dentro desse período um movimento conhecido por ordem jesuíta, que despontou na identidade, na personalidade de um líder religioso conhecido por Papa Negro. Esse Papa Negro, até hoje, tem a sua atuação normal dentro do Vaticano. Ele é chamado de Papa Negro porque eles usam uma batina preta. Mas na realidade, segundo tudo que já estudamos sobre isso e todo o material que tem disponível de informação sobre isso, se trata de uma ordem, lamentavelmente, realmente negra, que cuida de limpar a sujeira da área branca dessa estrutura religiosa. Eles participaram ativamente da Inquisição. A criação da guilhotina teve a participação ativa deles na parceria feita com o Guilhote, beneficiando a estudos, etc. Até que então esse instrumento criado por Guilhote, que inicialmente era para executar criminosos, passou a executar cristãos. E nas ruas da França corria sangue como enxurrada. Os jesuítas banharam a história da humanidade
com esse espírito radical, investigativo, que na aula passada, em detalhes, nós comentamos, a aula 19. Quem quiser conhecer maiores detalhes, mergulhem lá e vão conhecer detalhes sobre isso. Mas interessante que nós vimos na aula passada que eles lançaram âncoras na direção dos Estados Unidos, lançaram âncoras na Europa, no Brasil, em todas as partes do mundo, distribuindo a sua estrutura administrativa, infiltrando-se em todos os sistemas políticos e religiosos do mundo. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos fechar os 2.300 anos de Daniel 8,14. Já há muitas aulas que nós estamos dentro dos 2.300 anos e hoje estaremos fechando, então, hoje será o desfecho dos 2.300 anos de Daniel 8,14. E vamos então relembrar alguns pontos importantes antes de adentrarmos nos detalhes em si dessa aula de hoje. Quando Daniel 8,14 disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele estava falando de uma coisa muito séria. Nós já descobrimos que purificação do santuário está relacionada com que tipo de assunto teológico ou bíblico? Juízo. Aqui na terra, quando se falava em purificação do santuário terrestre, estava falando de juízo. Então, o que Daniel estava falando, o que Deus estava falando através de Daniel, para mim e para você, é que quando acontecesse essa maior cadeia profética relatada na Bíblia, que são os 2.300 anos, o juízo de Deus começaria em cima da humanidade. E ele seria chamado de juízo investigativo, a primeira fase dele. Por quê? Porque Cristo não vai condenar ninguém sem antes investigar. Por isso ele é chamado de juízo investigativo. Após a investigação, que começaria justamente quando terminasse esses 2.300 anos, aí começaria a investigação. Quando terminasse essa investigação, nós sabemos que vai fechar a porta da graça. Aí teremos um período que o Apocalipse, no capítulo 20, chama de milênio, que nós vamos passar nos sustos, vai passar no céu. Ou seja, fechou a porta da graça, Jesus vai dizer está feito. E aí a sentença de Apocalipse, capítulo 22, quem está limpo, que se limpa ainda mais, o santo que se santifica ainda mais, e o sujo que se suje ainda mais. Aquela sentença se cumprirá e imediatamente vai cair 7 pragas em um só dia no planeta Terra, atingindo os portadores do sinal da besta. Nós estaremos entrando em detalhes nas próximas aulas sobre isso. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, os que escolheram a Deus, esses não serão atingidos pelas 7 pragas. Vai haver então aí uma separação de joio e trigo dentro desse dia. E 7 pragas vai estar atingindo os ímpios e nós seremos protegidos, poupados. E esse dia é o primeiro dia do milênio apocalíptico, que nós em seguida, ao final desse dia, João estará ressuscitando, o que literaliza a profecia, porque ele participa da sua própria profecia, e ao invés de ser um dia, um ano, um dia, um ano, um ano. Por isso o milênio é literal, são 1000 anos, porque o próprio profeta participa da sua própria profecia. Aí vamos passar 1000 anos no céu. Depois desse milênio, dentro desse milênio, o que vai acontecer? Nós estaremos passando pela segunda fase do juízo, que é a fase conhecida por final, para saber por que a Mariazinha não foi, por que o Joãozinho não foi, por que o Zezinho não foi. E por que fulano está lá? Exatamente, por que fulano está lá? Olá. Essa fase final, nós passaremos lá. Olá. Essa fase nós passaremos lá. E a última fase é exatamente a fase executiva do juízo. Então, o juízo de Deus, que é um só, ele inicia com a fase investigativa. Quando começou a fase investigativa? No dia que terminou, dia, mês e ano que terminou essa cadeia profética de 2.300 anos. Terminou a fase investigativa, fecha a porta da graça. Para os ímpios abriu a porta da desgraça.
e os justos serão poupados e serão conduzidos ao reino eterno. Durante 1000 anos passarão por lá. Terminou essa fase final dessa cidade. Os ímpios serão ressuscitados, que estão aqui na terra, e logo em seguida, daí um pouco de tempo, mencionado em Apocalipse capítulo 20, verso 3, a última parte do verso, após esse pouco de tempo a cidade santa vai descer, com todos nós dentro. E nesse dia que ela descer, lá no Monte das Oliveiras, ela será cercada pelos ímpios, sob o comando a olho nu de Satanás. E choverá fogo e enxofre do céu, e encerrará com a história do pecado. O grande conflito vai terminar ali. Então, a importância dessa profecia, que nós passamos várias aulas estudando em detalhes, é conhecer tudo que foi enfocado dentro dela. Hoje nós ventilaremos mais alguns tópicos pequenos para poder compreender o porquê que o efeito dominó afunilou da forma que está afunilado hoje o planeta Terra, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista político. Isso é o que nós vamos ver agora. Vamos relembrar alguns detalhes. O período todo dos 2.300 anos, que está em Daniel 8,14, está dizendo que até 2.300 atrás de manhã o santuário celeste será purificado. Quando foi dito isso, nós descobrimos que esse período foi distribuído em duas partes, em duas etapas. Uma para o povo judeu e a outra para o povo cristão. O período para o povo judeu, que seria 70 semanas, que nós já estudamos, e se mergulhar nas outras aulas vamos entender, equivale a 490 anos. E 1810 anos seria o povo cristão, segundo o discorrer da profecia. Mas para saber quando começa e quando termina, é a Bíblia que tem que dizer, não somos nós. E nós descobrimos também, estudando essa profecia, que essa profecia, a contagem dela começaria exatamente no ano 457 a.C., o 7º ano de Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, Esdras 7:7. E Daniel capítulo 9, o verso 24 e 25, que ele comenta dos 70 semanas e subdivide as 70 semanas em 3 partes, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, e faz a contagem. Então, essa contagem de Esdras 7:7 confirma que é o ano 457 a.C., que é o 7º ano do rei Artaxerxes. Então, não dá furo. Então, começou em 457 a contagem dos 2.300. Se começou em 457, mais um ano zero, com certeza, nós chegaremos então em 1844. Então, começou antes de Cristo, terminou depois de Cristo. Fechando o contexto todo, dá os 2.300 anos. Esse período do povo judeu culminou com o quê? O ministério de Cristo, a última semana que ele faria de pacto com muitos, uma semana, 7 dias. 7 dias em profecia nesse caso, 7 anos. Na metade da semana seria tirado o Messias, que é o que fala na profecia. A metade de 7 anos, 3,5. Quantos anos durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Então no ano 27 ele foi batizado, no ano 31 ele foi morto, realmente, e mais 3 anos e meio para frente, chegaria o ano 34, que foi quando terminou o período de graça para os judeus. E Estevão aqui foi apedrejado, rejeitando oficialmente os judeus, rejeitando oficialmente o cristianismo e a Cristo, como nação. Pedro se converteu, pregando aos apóstolos com a visão do lençol, batizando Cornélio e estendendo a pregação aos gentios. E Paulo se converte no final desse mesmo ano, se tornando apóstolo gentios. Aqui então, no ano 31, com o sacrifício de Cristo, começa o primeiro período da igreja cristã da era do cristianismo, então, conhecido no Apocalipse como as 7 igrejas. A primeira delas, Éfeso. Éfeso quer dizer desejável, que vai do ano 31 ao ano 100, e nós estudamos já tudo que aconteceu relativo a isso, e se cumpriu tudo. Vimos sobre os 7 selos também aqui dentro, que em períodos similares aqui com as 7 igrejas, a exceção de Tiatira, que desde Tiatira abriram 3 selos. O primeiro abriu em Éfeso, o segundo abriu em Esmirna, o terceiro em Pérgamo, e o quarto, o quinto e o sexto de uma vez abriu em Tiatira. E nós estamos nesse 6º selo até hoje. O 7º é só nossa viagem de volta, conforme Apocalipse capítulo 8, verso 1. Agora, o interessante, tudo que aconteceu aqui dentro dessas épocas
ano 100, nós já estudamos, cumpriu tudo. Do ano 100 ao ano 323 se cumpriu tudo. Do ano 323 ao ano 538 se cumpriu tudo. Quando entramos em Tiatira, estudamos várias aulas com os acontecimentos de Tiatira. Tem mais alguns que nós não estudamos ainda e vamos abordar aqui agora, para a gente finalizar, fazer esse desfecho com Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. A finalização com Tiatira, veja que na aula, há 2 aulas atrás, aula 18, nós estudamos Apocalipse 12. O surgimento da mulher verdadeira lá no deserto, e nós descobrimos o que é o deserto. Aqui está o velho mundo, é a Austrália, Ásia, Europa e África. Esse é o velho mundo na antiguidade. Entre o ano de 538 ao ano de 1798, os 1260 anos de Inquisição, o povo fugiu aqui desse velho mundo, principalmente a Europa, que era o mais concentrado, era o mais evoluído de todos, e fugiram para as Américas. Aqui tinha então 4 continentes, e apareceram mais então 3, que aqui só morava índio. E eles vieram para cá e povoaram isso aqui. E os Estados Unidos, sendo o primeiro deles, por isso o Apocalipse chamou isso aqui de deserto, vieram 13 colônias e se formaram aqui 13 colônias. Agora eu queria chamar a atenção para algumas curiosidades interessantes sobre esse assunto. Eles se estabeleceram aqui nos Estados Unidos, aonde na profecia do capítulo 12 que nós estudamos, nós vimos que o dragão jogou a serpente, jogou água da sua boca como um rio para fazer arrebatar a mulher. Ou seja, dentro daquelas colônias que foi para lá, tinham pessoas preparadas pela serpente para formar a terceira besta do Apocalipse. Presta atenção, nós vimos pelo estudo das profecias que os 10 dedos da estátua, os 10 chifres da besta, os 10 chifres do dragão, tudo está relacionado com os 10 países da Europa. O que antigamente era o Império Romano Ocidental se transformou na atual Europa, dividida em 10 países. Essa representatividade, que são 10, mais 3 bestas formam 13. Os Estados Unidos foram formados exatamente por 13 colônias. São curiosidades numéricas muito interessantes que aparecem dentro desse contexto. Vamos observar outras curiosidades aqui. Olha que curiosidade interessante. De 1756 a 1763 aconteceu a Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? França e Inglaterra disputando sobre domínios de colônias em cima dessas 13 colônias aqui. A primeira nós sabemos foi o papado, a besta do mar, que sobe da água, Apocalipse 13, verso 1. A segunda, a besta do abismo, a França, que perseguiu as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, juntou elas em praça pública durante 3 anos e meio em Paris e meteu fogo nas Bíblias. A França, se nós formos lá em Apocalipse, confere lá na sua Bíblia, no capítulo 17, o verso 8, lá está dizendo que essa besta do abismo, ela iria também à perdição. E justamente nessa guerra dos 7 anos, ela perdeu. Ela caiu. E a intenção dela era, de alguma maneira, adquirir domínio sobre essas 13 colônias. A Inglaterra estabeleceu o domínio. Agora, olha que detalhe interessante. Nós estamos falando em 1756 a 1763. De 1776 a 1783 acontece a batalha definitiva de independência. A primeira batalha das próprias colônias contra a Inglaterra. E eles ganharam. E quem foi o primeiro estado, o primeiro país a reconhecer essa independência? A França. E ela deu apoio. Lógico, a Espanha também deu apoio. E olha que interessante, a França, como ela perdeu a guerra contra a Inglaterra, corpo a corpo, aí ela se uniu às colônias, ajudou as colônias.
e a França, que era a segunda besta que estava aí ali para a perdição, o que na realidade ela estava promovendo? O nascimento, o fortalecimento, o estabelecimento da terceira besta do Apocalipse. Os Estados Unidos da América do Norte. Prestou atenção que coisa mais interessante? Mas olha outras curiosidades aqui. 15 de fevereiro de 1782, nasceu, dentro desse período então de Tiatira, Guilherme Miller. Esse Guilherme Miller, 6 anos depois da primeira luta de independência, ele estaria nascendo. 6 anos depois da primeira luta de independência. Esse Miller e outro também nasceria aqui dentro desse período, em 1792, porque em 1798 ia terminar o período de Tiatira. Em 1792, José Bates também nasceria, no dia 8 de julho de 1792. Os dois que seriam futuros dois fundadores, vovozinho, da atual Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que curiosidade, dentro da igreja de Tiatira, Deus já estava preparando um código genético, preparando alguém para segurar o bastão do arrevezamento que saiu das mãos de Adão. E passou então por 4 períodos da igreja cristã, e ele iria estender esse bastão para frente. Quem ia pegar esse bastão para frente? Nós vamos ver aqui agora. Em 1812 a 1815, aconteceu a segunda batalha. A Inglaterra não aguentou e deu mais uma investida. Essa última investida duraram exatamente 3 anos. A batalha é conhecida como Batalha de Plattsburgh. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Esse Guilherme Miller estava com 30 anos de idade. Ele se alistou juntamente com mais 47 voluntários para defender as colônias. Plattsburgh, essa batalha aconteceu pertinho da casa dele. E ele se tornou capitão. Esses 47 foi ele que comandou. Uma bomba caiu do lado dele, de 3 companheiros dele, e ninguém morreu. Os 3 companheiros ficou só levemente feridos. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, que essa batalha que nós estamos falando agora, tinha 15 mil soldados ingleses, mais uma frotinha boa para época lá dentro do lago, ali perto de Plattsburgh, batalha de Plattsburgh, e somente 5.500 soldados americanos. E como pode eles terem vencidos, se não tem a mão de Deus ao leme? Porque tinha um propósito. Presta atenção agora, abra sua Bíblia, lá em Apocalipse 17, olha o que está escrito a partir do verso 12 até o verso 18. Alguém faz a leitura e eu vou interromper, Marisa, em voz alta. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade. Vocês prestaram atenção no detalhe que ela está lendo aí? Que os 10 chifres ainda não tinham recebido poder. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos olhando, aqui os 10 países da Europa continuam lá. Mas as colônias que saíram de lá, desses 10 países representativos, lembra que eu falei? Se vieram 13 colônias, eu coloquei 3 bestas e um representante de cada um deles. Então, não tinha poder ainda para governar. E isso aqui não é a parte da Europa que veio para cá? As 13 colônias não vieram da Europa? Está entendendo o que eu estou falando? Eles ainda não tinham autoridade para governar. Mas a besta que está falando aí, a besta se você olhar no verso 10 e 11, você observa que está falando de 7 governos que governou o mundo em todas as épocas. 5 antes de João, 1 nos dias de João, 5 já caíram, 1 ainda existe, que é o Império Romano, e outro ainda virá, que é a besta, mas vai à perdição. Mas aí no Apocalipse, no verso 8, no capítulo 17, verso 8, está dizendo que a França também foi à perdição. Então nós estamos falando qual é a única besta que estava para surgir, que ainda não tinha ido à perdição e que não foi à perdição até hoje. A terceira, que é a besta justamente o governo americano,
que é a última bênção do Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Vocês estão entendendo o paralelo feito? Eles ainda não receberam. Repete a leitura do verso 12. 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante Percebeu o futuro na profecia? Está falando da profecia. Porque os 10 reinos aqui da Europa já governavam. Mas essa conotação aí feita na profecia está se estendendo agora para a representatividade americana aqui já, que veio dessas colônias europeias e que só depois da independência definitiva que governaria. Continua lendo. Eles lutarão contra o cordeiro. Olha aí a escatologia. Está lendo 14. Eles lutarão contra o cordeiro, mas quem vai vencer essa próxima batalha? O cordeiro. Presta atenção. A última perseguição vai partir de onde? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, nós estamos vendo com clareza que o que está se referindo aqui, está se referindo à América aqui agora. O mesmo que está em Apocalipse, capítulo 13, o verso 14 em diante, quando diz que ele vai fazer pequenos e grandes livros de servos, seja posto sinal na sua mão direita, na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Então, a última perseguição vem de lá. Então, o que a Marisa está lendo ali, está mostrando já um processo escatológico, já daqui para frente. A última perseguição não começou. Apocalipse 12, 17, quem falou lá? Nós já estudamos. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja verdadeira, e foi fazer guerra ao que sobrou dela, a semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está onde? No deserto. O deserto é aonde? Estados Unidos, na América. Apocalipse capítulo 13, verso 11 e verso 12, o que falou lá? Vi subir da terra, que terra? Onde o dragão, a serpente lançou água da sua boca, para arrebatar a mulher verdadeira, mas jogou povos, que águas e profecias são povos, para poder formar a terceira besta. Então vi surgir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas que falava como um dragão. E faz com que a terra que nela habite, verso 12, adorasse a primeira besta. Presta atenção, irmãos. Se ela faz com que a terra que nela habite, está claramente enfocado que está tratando de um poder de governo de domínio mundial. E como que João, no ano 100 da era cristã, saberia disso? Que justamente a nação americana viria a ser a nação que governa o planeta hoje. Está vendo tanto que a hora que a gente junta as peças do quebra-cabeça bíblico, não tem como fugir. A última besta, olha, a primeira besta foi a perdição, teve a ferida curada, está de pé de novo. A segunda besta também foi a perdição, teve a ferida curada. A terceira não foi a perdição ainda, mas vai, porque ela vai batalhar direto contra Cristo. Quando? Quando perseguir o povo de Deus, com o decreto dominical. Aí a perdição dela vai ser uma só. Então é um assunto de extremo cuidado e observação que nós temos que ter quando estudamos isso aqui. Prosseguindo então, tudo o que aconteceu até no verso 18 de Apocalipse 17, tudo se trata de contexto do efeito dominó e as perseguições finais. E aonde desfecha com tudo que já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, que culmina lá no verso 17 e 18 com a operação do erro. O mesmo que está relatado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 ao 12. Que Deus nos coloca no coração para que cumpra o intento dele. Eles quiseram acreditar na mentira, não é? Então Deus deixou eles acreditar na mentira para se consumar a operação do erro. E Deus poder condená-los pelas suas obras. Eles chamam por bem, não quer ouvir. Tem a verdade o tempo todo, no tempo de graça para ouvir. Não quer ouvir, então deixa acreditar na mentira. Vai fazer o quê? Não é isso que eles querem? Então deixa. Voltando aqui a nossa atenção, como que 5.500 soldados poderia vencer 15.000 soldados? E mais uma frota.
deu uma chuva de projéteis no céu, tremendo, uma mortandade tremenda. Como que pode? Na antiguidade bíblica, nós vimos muito Deus interceder em batalhas em favor do povo de Deus. Aqui aconteceu a mesma coisa, porque Deus queria que se cumprisse a Escritura. Lá na altura do verso 17 está escrito o quê? No 17, os 10 reis farão isso, porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazer o que eles querem. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. E isso acontecerá até que se cumpra as palavras de Deus. Presta atenção, até que se cumpra as palavras de quem? De Deus, mas não tem como. E é o único fato da história da humanidade que encaixa, é esse, não tem outro para encaixar. E tudo culmina com a atualidade, com a preponderância americana, com o domínio americano, com a liderança dele sobre os países da terra e a forma com que se conduz os assuntos. Isso é muito sério. Observem a estrutura numérica desses assuntos. A Batalha dos 7 anos, relacionada com isso, durou 7 anos, Batalha dos 7 anos. Entre a França, que era a segunda besta do Apocalipse, e a Inglaterra, que estava promovendo, evidentemente, o surgimento da terceira. Depois, a Batalha da Independência, foram mais 7 anos. 7, sempre um número indicando perfeição, mostrando de alguma forma Deus no leme, acompanhando todos os passos. 3 de novo, na segunda independência, 3 anos, de 1812 a 1815, a Batalha de Plattsburgh. 3 anos. 3 também, Ministério de Cristo. 3 também está sempre dentro desse processo numérico. Igreja de Tiatira, então, nós vimos aqui os acontecimentos da igreja de Sardes. A primeira independência aconteceu dentro da igreja de Tiatira, a segunda independência dos Estados Unidos aconteceu dentro da igreja de Sardes, 1812 a 1815, como já comentamos. Agora, 26 de novembro de 1827, nasceram 2 pessoas interessantes, Ellen e Elizabeth. Essas 2 meninas aqui eram irmãs gêmeas. Uma se tornou a irmã White e a outra irmã gêmea dela, Elizabeth. Eram as caçulas de uma família de 8. Tinham mais 5 irmãos. As 2, Elizabeth morreria com 64 anos de idade, Ellen White morreria com 88 anos de idade. Em 1915, Ellen White morreu. Mas eu estou chamando a atenção aqui que dentro da igreja de Sardes já estava nascendo um outro código genético interessante que Deus chamou do útero, como Jeremias, como eu e você, para servirmos em espírito e em verdade. Essa menina foi preparada, como eu já citei anteriormente, José Bates e também Guilherme Miller. Um detalhe que eu quero chamar a atenção sobre Guilherme Miller é que nesse período que ele serviu na independência, na segunda batalha de independência, com 30 anos de idade, apesar de ele ter nascido num berço batista, familiares batistas, criado de berço dentro da igreja, ele tinha se tornado um deísta, uma pessoa que não dava mais atenção, era para a razão, para a lógica, etc. E ele ter se tornado assim, chocou muito a mãe dele, os familiares. Pelejaram com ele, mas não adiantou. Teve que chegar a hora dele para ele cair a ficha. Muita gente é desse jeito. Às vezes os pais se preocupam com os filhos que saem da igreja e tal, e ele deu exemplo, fez isso, fez aquilo, mas não teve jeito. O filho foi para outro rumo, não sabe explicar porque aquilo aconteceu. Mas uma hora, a semente bem plantada, uma hora ela brota e dá fruto. Ele acaba voltando. Pode esperar. E afinal de contas, ninguém é obrigado a manter ninguém debaixo da salvação. Nem Deus obriga as pessoas assim. Deus chama. Se quiser, vem. Se não quiser, todo mundo faz sua própria escolha.
E Guilherme Miller, nessa época da batalha, começou a envolver com política, com tudo, e Guilherme foi ficando mais afastado. Depois dessa batalha, ele começou a operar de novo devagarzinho, e quando ele viu, estava mergulhado em estudos profundos e conseguiu destrinchar grandes revelações das Escrituras Sagradas, inclusive conseguiu concluir o entendimento, a interpretação dos 2.300 anos. Só que ele cometeu uma falha terrível, uma única falha, e assim cumpriu-se a profecia de Apocalipse também, 10:10, o livrinho, na boca doce como mel e no vento, amargo como fel. O desapontamento, o grande desapontamento que aconteceu no fechamento da profecia, 22 de outubro de 1844. Ele interpretou que a terra era o santuário. Então todas as datas aqui ele acertou tudo. E ele pregou que Jesus ia voltar naquele dia. Jesus não voltou naquele dia. Foi para o cemitério, esperar os defuntos levantar, os parentes, venderam as coisas, patrão passou a firma para funcionário, e foi uma confusão, um transtorno. E foi uma decepção muito grande. O grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, conhecido como movimento millerita, porque foi promovido por Guilherme Miller. Inclusive Ellen G. White participou desse desapontamento. Ela, menina, novinha, adolescente, participou. Ela e seus pais. E já vim estudando com o Miller já há algum tempo. Olha que negócio interessante. Então, na igreja de Sardes, eu mostro o nascimento dessas pessoas, e de 1833 a 1844, exatamente o ministério ativo de Guilherme Miller, que a Bíblia chama de Filadélfia. Agora vamos olhar algumas similaridades muito interessantes relacionadas com isso aqui. Em primeiro lugar, Filadélfia quer dizer amor fraternal. Esse nome grego, que foi atribuído a esse período, que as pessoas estavam preocupadas em buscar uma maneira de viver melhor com o semelhante, viver melhor com Deus. A ideia profunda de Filadélfia. Mas olhando do ponto de vista literal, Filadélfia foi uma das 3 capitais americanas durante esse período. E o principal foco, e o principal alvo de domínio das 13 colônias, e também da França, da Inglaterra, era o principal foco, era o maior centro comercial do mundo, disputando passo a passo com Londres e com Paris. E não foi para pouco que lá se tornou uma das capitais americanas. Antes de ir para Washington, ela teve em Nova York, foi para Filadélfia, depois foi para Washington. Então, meus irmãos, são coincidências, são similaridades, mas está relacionado com o deserto. O nome, Filadélfia, o período, a condição profética que a igreja estava enfrentando e o ministério de Guilherme Miller. No dia 22 de outubro de 1844, então, termina o período, houve o desapontamento, e aqui nós tivemos José Bates, que não baixou, continuou animando o pessoal, e logo em dezembro desse mesmo ano, a senhora White teve a sua primeira visão. E dentre as muitas visões que ela teve, confirmou todo esse movimento adventista como um movimento do povo de Deus dos últimos dias. Mesmo que aqui ainda, em 1844 adiante, durante muitos anos continuaram fumando, muitos fumando, comendo carne de porco, e fazendo um monte de piseiro danado e tal. E a reforma de saúde foi só lá em 63, em 1863. Então você vê que a reforma de saúde já foi lá na frente. A guardar sábado também estava lá na frente. Mas o que eu quero mostrar, o que a palavra de Deus quer mostrar para mim e para você, que todos esses acontecimentos aqui, quando entrou em Laodiceia, o último período da igreja, que é o 7º período desse aqui, Laodiceia quer dizer povo do juízo. Então é muito interessante, porque no dia 22 de outubro de 1844, Miller, José Bates, Ellen G. White, nesse mesmo ano, todos pregando que Jesus ia voltar, que o juízo estaria iniciando.
Entende, irmãos? Esse movimento começou. As 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, de Apocalipse 14, de 6 a 12, que o verso 12 fecha, aqui está paciente santos que guardam o mandamento de Deus. Eu tenho a fé de Jesus. As 3 últimas mensagens angélicas começaram aqui. O que Daniel pregou em 7:25, o que ele mostrou lá, se referindo aos 1260 anos, cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. Por coincidência, um dos mandamentos de Deus, o único que trata de tempo, é o 4º mandamento, e ele foi mudado de sábado para domingo. E o decreto dominical é a última perseguição que vai acontecer, é a obrigatoriedade da guarda do domingo. Está relacionado com a profecia de tempo. Independente das mudanças do calendário, esse detalhe é fundamental se observar. E sem falar que essa mudança da lei gerou o protestantismo, que gerou os 1260 anos que Daniel já estava falando ali, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E 700 anos mais tarde, João, lá em Apocalipse 12, verso 6 e verso 14, no verso 14 ele fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é os mesmos 1260 anos. No verso 6 de Apocalipse 12, ele fala de 1260 anos direto. 1260 dias proféticos, que equivalem aos 1260 anos. E os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, vezes 30 dias cada um, também a mesma coisa. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Então, o que Daniel falou, o que João falou, em distâncias de anos, culturas diferentes, tudo batendo. O efeito dominó que estourou lá está até nos nossos dias. E esse assunto vai culminar com a última perseguição. Isso é o mais interessante. A última perseguição vai vir relacionada com esse assunto. O mesmo assunto que desencadeou os 1260 anos. O que causou o protestantismo, o assunto principal não foi a mudança da lei de Deus? É o mesmo assunto que vai fechar a história do grande conflito. A quebra da lei de Deus começou no céu. A quebra da lei de Deus foi o pecado de Adão e Eva. A quebra da lei de Deus foi o pecado que a igreja cometeu em fazer essa mudança. E é esse o mesmo problema que está acontecendo hoje em todas as famílias da terra, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo que o diabo quer é se promover com tudo isso. Quando ele tira o sábado, ele está tirando o Criador. Aí várias teorias surgem para cobrir isso aí. Teorias de evolucionismo, de deísmo e muitas outras. E Deus vai ficando de lado, o Criador vai ficando de lado. Aí as ideias, que tudo quanto é filme que assiste, em programações diversas, que Deus não é tão bom assim e o diabo não é tão ruim assim. A amizade entre luz e trevas vira uma fortaleza. É só parar e prestar atenção. Quem está por trás de tudo isso? E o que é que vai acontecer com tudo isso? Não vem quem não quer. Apocalipse 3, 11 e 12 nós vimos então. Hebreus 9, 27, o que é que diz? Cabe ao homem morrer de uma vez e depois disso então vira um juízo. Trocando em miúdo. O assunto que Paulo está tratando aqui está relacionado com isso aqui também. O primeiro nome a ser passado dos livros do céu foi o nome do primeiro morto. Entende, irmãos? O que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de que os mortos foram revisados, estão sendo revisados. Cada pessoa, quando morre, o nome dele é passado. O dia que acabar a pregação do Evangelho, São Mateus 24, 14, e este Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes. Presta atenção, Evangelho do Reino. Presta atenção agora no Apocalipse 14, verso 6. Vi voar pelo céu 3 anjos que tinham o Evangelho eterno. O Evangelho do Reino agora foi chamado de quê? Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno é o mesmo que Jesus falou lá atrás, de Evangelho do Reino, a todo povo, tribo e língua. E seguiu com 3 mensagens angélicas. Primeiro, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vindo é a hora do céu. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é um trecho do mandamento do sábado, que está anexado à primeira mensagem angélica. Segundo, caiu grande Babilônia, estudando na aula passada. A
Apocalipse capítulo 17, a grande meretriz babilônica, junta tudo num saco só, o movimento babilônico religioso do planeta. E mostrei que em todas as igrejas do mundo tem pessoas salvas e pessoas perdidas. Mas Deus chama a todos para sair do estado da embriaguez do fim da meretriz. E tanto da igreja verdadeira como das demais, está cheio de gente embriagada com o pecado. E Deus só chama para a gente para deixar essa embriaguez. Igreja não salva, quem salva é Cristo pela sua graça. Mas Deus sempre teve a sua igreja, sempre teve o seu povo, em todas as épocas. E na última, ele apelidou na Bíblia de Laodiceia, povo do juízo. Agora, isso está relacionado com tudo que nós estudamos. A igreja adventista do sétimo dia, ela não surgiu por acaso, pela implicação, por nada. Ela surgiu no movimento da profecia, dentro dos projetos divinos. Foi o projeto divino que apontou para o surgimento de Laodiceia. Ela nos salva, mas mostra quando que nós surgiríamos. O movimento surgiria em 22 de outubro de 1844, dia, mês e ano, localização geográfica, América do Norte. Vocês observaram? Movimento, o que eles pregariam, localização geográfica, dia, mês e ano. E características, povo do juízo. São os únicos que pregam essa mensagem de advertência ao mundo. Essas três últimas mensagens angélicas, que vai culminar no alto clamor de Apocalipse 18. Agora, nem todos que estão aqui dentro estão salvos, e nem todos estão perdidos. Lá fora na Babilônia também. O que diz Apocalipse 18, especialmente entre o verso 4 em diante? Sai dela, povo meu, está lá, a gente de Deus que está lá ainda na grande Babilônia, está chamando para sair, que Cristo disse que tem outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, mas cabe a vocês irem buscá-las, porque nós precisamos de estar juntos para Ele nos fortalecer com o sopro do Santo Espírito e podermos pregar essa mensagem de advertência, a última mensagem de advertência ao mundo, que aguarda a breve volta de Cristo. Isso é de muita importância para nós. Tiago capítulo 2, verso 12, diz que o juízo de Deus, a base do juízo de Deus, desse juízo que começou aqui, é a lei de Deus. Ele chama de lei da liberdade. Por que lei da liberdade que ele chama? Porque quem é livre? Quem guarda a lei. Quem transgride a lei está onde? Está no... Quem é livre? Quem guarda ou quem transgride? Quem guarda a lei. Quem transgride está comprometido com a justiça. Por isso que ela é chamada de lei da liberdade. E a lei da liberdade são 10 mandamentos. Primeiro, São João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. E a base do juízo é essa. Agora, estamos vivos, estamos debaixo da graça. Morreu, fechou a porta da graça. E aí, para você que morreu, ou morre salvo, ou morre perdido. Não tem meio termo. Desde a vez do cara morrer decidido, não. Morreu, ou morreu salvo, ou morreu perdido. Não adianta 1007 dia, não? Não. De forma nenhuma. Apocalipse 12, 17, nós já vimos as três mensagens angélicas e o sermão profético, a relação com o sermão profético. O sermão profético eu mostrei para vocês o verso 14, mas o verso 10 mostra que nós seremos odiados por todas as gentes por causa do nome de Cristo. Isso aconteceu na primeira perseguição, na segunda perseguição e vai acontecer na última. Entenderam? Toda a vida o ódio foi o que instigou a matança contra o povo de Deus. Perseguição. E o ódio não deve, porque o diabo odeia tudo que é da luz. Tem que ficar atento com isso. E outra coisa, lá no verso 24 de Mateus também, 24, ele fala de falsas religiões que surgiriam. Falsos cristos, falsos profetas, virariam uma praga para tentar desviar a atenção dos escolhidos. E fariam tão grandes sinais que, se possível, fora, mas não é possível. Enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos já é escolhido. Como que escolhido? Lá em Apocalipse, que a menina leu, a Marisa leu, no capítulo 17, o verso 14, ela diz que eles combaterão contra o Cordeiro
e os eleitos, mas o cordeiro e os eleitos vai vencer dessa vez. O que está escrito lá? Eles lutarão contra o cordeiro, e eles os vencerá, porque é o Senhor dos senhores. E o... Quer você ou não, ele está sendo pregado. Você está ouvindo, está assistindo. Queira você se envolver ou não, queira você abraçar ou não essa causa, está aí. O trabalho de Deus está sendo feito e muitos estão envolvidos. Agora, em muito breve, ele vai dizer: está feito. E eu pergunto: onde estará você naquela hora? Que Deus abençoe a mim e a você, que estejamos todos no mesmo lugar, pegos na mão de Cristo, preparados para adentrar aos portais celestes. Vamos encerrar o coração? Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e por essa oportunidade maravilhosa de podermos abrir a tua palavra e nos prepararmos para o teu reino. Amém. Unja-nos com o teu Santo Espírito a cada lar aqui representado, a cada coração, Senhor, para que naquele grande dia ninguém de nós e de nossos lares venham a faltar dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.